Salve, salve galera! Aqui é o professor Walter Cunha com mais uma pegadinha da semana, episódio 6. Hoje a gente vai tratar sobre o cabeçalho MPLS, tá? Então tá aí mais uma vez o meu perfil na rede itinerante para que no caso de você ter alguma dúvida você possa estar colocando lá para que eu possa sanar essa dúvida e trocar uma ideia com você. Beleza? Você já sabe o procedimento, né? Vamos logo para o que interessa. Questãozinha do CESP, TCU de 2009. Então vamos ver o que ele diz, ó. A etiqueta MPLS tem comprimento de 3 bytes, tendo, entre outros, um campo label 20 bits e um campo TTL 8 bits. Este último com função diferente do campo homônimo do cabeçalho IP. Então, é uma questão do CESP, né? TCU, né? Uma prova de nível um pouco mais elevado, tá? E aí ele trata sobre MPLS, né, que é uma dos bicho-papões aí da galera, né? Cai muito, né, e o pessoal tem um certo medo de estudar, né? Mas tá aí, ó. Eu vou, como é a nossa praxe, né, congelar o vídeo, tá? Para que você leia com calma e depois marque o que você acha, né, se está certo, se está errado. Tudo bem? Então vamos lá. Pausa o vídeo aí. Marcou? Marcou? Então tá marcado, né? Não pode mais alterar não. O que você marcou? Tá errado, né, pessoal? Tá errado, não só por um motivo, mas por dois. Espero que você tenha pelo menos acertado um dos motivos, né? E, se possível, os dois. Aí você está no nível muito elevado. Por que eu coloquei essa questão, pessoal? Porque além de pegadinhas, né, pessoal, às vezes a questão tem um que a gente chama de easter egg, né? Ou seja, existe uma, um brindezinho dentro da questão que mesmo que você não saiba a matéria, se você prestar atenção, você consegue marcar, tá? Então, ó, vamos analisar aqui a questão para ver isso daí. Eu chamo, naturalmente, né, tudo que eu vou fazer, eu chamo isso aí de cheque de consistência. O que é cheque de consistência? É algo, né, que antes de você adentrar, né, a especificidade, o detalhe de determinada análise, você faz um cheque de consistência para saber se aquilo vai para frente ou não. Então, o que a gente pode chamar de cheque de consistência aqui? Ó? Eu não vou entrar no mérito do MPLS, vamos entrar depois. Né? Mas o que é um cheque de consistência? Olha, ele está dizendo o seguinte, ó, o cabeçalho do MPLS tem comprimento de 3 bytes. Beleza, eu não me lembro se são 3 bytes, estou no meio da prova, cansado, não me lembro se são 3 bytes. Mas olha o que ele fala, ó, tendo entre outros um campo. Então esses campos, né, pertencem ao cabeçalho. Ele diz que um campo label, né, tem 20 bits. 20. E um campo TTL. Ele não diz que só são esses campos, né, mas diz que tem pelo menos esses dois campos. E esses dois campos fazem parte, né, do cabeçalho, que ele diz que tem 3 bytes. Pessoal, que eu faço com sexo de consistência, né? Eu penso o seguinte, olha, vamos lá, eu vou somar aqui, ó, quanto que é 3 bytes, né? O byte são 8, né? Então 3 vezes 8 dá quanto? 24, né? 24 bits. E ele está dizendo o seguinte, ó, o campo, que é um dos campos do cabeçalho, tem 20. E o outro campo, que é o TTL, tem 8. Deu quanto, pessoal? 28. Bom, 28 não cabe dentro de 24, certo? Então, por mais que eu não saiba a matéria, né? Por mais que eu não me lembre se tem 4 bytes, por mais que eu não me lembre se o campo label é 20 bits, por mais que eu não me lembre se tem um TTL ou não, mas ele está dizendo o seguinte: no cenário dele hipotético, tem um campo de 20 e um campo de 8 que faz parte de um cabeçalho que tem 3 bytes, que seriam 24. Então, 28 caberia dentro de 24. E isso é inconsistente. Portanto, de cara a questão está o quê? Errada. Eu não precisei saber MPLS, eu não precisei decorar os campos, etc. Claro que isso só vale para alguns cenários, né? No cenário tem easter egg. O ideal é que você conheça a matéria, tá bom? Então, com cheque de consistência, eu já mato. Então, macete, use sempre um cheque de consistência. Vou dar outro exemplo de cheque de consistência. Beleza. Estou falando agora tão mais de redes, né? Mas a gente fazia muito isso, por exemplo, eu já dei aula de física, então a gente fazia muito isso, né? Então, eu me lembro de uma questão que caiu, acho que no vestibular do ITA, né? Que ele falava assim, calcule a potência de uma determinada hélice de avião. E aí ele enchia, né, de cálculos, né? Ele enchia, olha, a hélice tem tanto de comprimento, a hélice, ela gira com
tantas velocidade angular e etc. Enchia, e o cara ficava cada vez mais nervoso ao analisar. Só que quando você ia para a resposta, que era uma questão de ABCDE, apenas uma das respostas tinha unidade de potência. As outras tinham unidade de energia, tinha outras unidades, né, outras grandezas, né, físicas, mas a potência era só uma. Como ele estava pedindo a potência, muita gente achou, eu vou ter que calcular, sei lá, eu sei lá como é que calcula a fórmula, né, da potência de uma hélice, mas o cara começou a viajar, multiplica, né, o tamanho da hélice vezes a velocidade angular. Não, mas o que que ele queria? É que você tivesse a sagacidade de fazer um cheque de consistência. Olha, a única unidade de potência que tem aqui é a letra B. Então não preciso calcular, porque o cálculo vai me dar, inclusive, a grandeza, né? Mas eu já sei que tem que ser em watts, por exemplo, outra unidade, um cavalo, né? HP, não sei, viu um HP. E foi isso que aconteceu, tá? Só para você identificar o que que é um cheque de consistência. Eu fiz um agora para você, tá? Agora vamos analisar, né, o tópico, que é MPLS, tá? Então, quando a gente analisar, pessoal, a gente vai ver que na realidade são 3 bytes ou não são, pessoal? Não, né, pessoal? O campo label existe, o campo TTL existe, né? A gente vai já falar sobre eles, tá? Mas para comportar isso tudo e mais dois outros campos, como a gente vai ver, eu preciso de 4 bytes, né? Ou seja, o team header, no caso do IP, ele tem 32 bits e 4 campos. Um deles é o label de 20 bits, o outro é o TTL de 8, né? E aí ainda vão ter mais dois campos, né, que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então tá lá, este último campo com função diferente, né, do campo homônimo do cabeçalho IP. Então, quais são os outros dois campos, né? Ainda teria o stack, né, para dar a hierarquia, né, do MPLS. O MPLS ele pode ser empilhável, né? E eu teria também mais um campo, né, de classe serviço ou experimental, dependendo de qual figura ele pegou, né? Mas são campos homônimos, né? Até questão de prova isso daí. Então eu perfaço, né, 32 bits que seriam 4 bytes. A gente vai já ver numa figura, tá? Esse último, que no caso seria o TTL, com função diferente do campo homônimo do cabeçalho IP. O que ele quer dizer com isso, né? Quem já estudou MPLS comigo, né, nesse último módulo que eu fiz, o REI 18, ele viu o seguinte, olha, é uma rede de trânsito, o roteamento é feito em camada 2. Portanto, para eu rotear, né, para eu encaminhar o pacote, eu não preciso chegar até a camada 3, eu não preciso desencapsular o IP, tá? Portanto, eu não aciono o TTL originário do IP, eu não faço débito. Se eu não desencapsulo, eu não faço débito. Aí eu caio naquele outro problema, que era o quê? Ter pacote fantasma na rede. Como não pode acontecer, eu crio um novo TTL, que tem a mesma função do original, que fica lá no IP, né? Eu crio ele na tag, né, do MPLS, tá? Um novo campo TTL de 8 bits e ele vai fazer o papel do outro, né, para fazer débito. E se ele se perder no encaminhamento, quando ele esgotar o TTL, eu dropo, né, aquele pacote. Tudo bem? Tá errado, né? Pelos dois fatores que eu falei, né? O primeiro é porque ele tem 4 bytes e o segundo que ele fala que tem função diferente, tá? Não é função diferente, é a função igual. Tá aqui, ó. É a função igual, tá? Não é função diferente, é função igual. Então, esse diferente aqui também erra. Mas, para você marcar, por exemplo, o segundo erro, você teria que dominar MPLS. E eu coloquei isso como pegadinha da semana, porque você poderia matar com base apenas no cheque de consistência dos 3 bytes que não comportam nem esse label e nem esse outro. Lembrando, pessoal, que eu nem precisaria, né, saber se tem label ou se não tem TTL, né? Eu podia ter inventado esses dois cabeçalhos. O fato é que um não cabe no outro. Tudo bem? Aqui seria o nosso, né, MPLS-P, tá? Então aqui eu teria um cabeçalho de camada 2, por exemplo, aqui o Ethernet, né? O IP que passa a ser um payload, né? A carga, né, que roda em cima da rede de trânsito MPLS. E aqui, né, o Team Reader, né? O MPLS Reader, que tem, ó, aqui em cima, ó, 32 bits, tá? A gente estava vendo que configuram 4 bytes e não 3, tá bom? Ele tem o campo label, que tem 20 bits, certo? Ele tem o campo TTL, que tem 8 bits. Lembrando que tem um TTLzinho aqui dentro, né, pessoal, que é o original. Mas eu preciso criar um fake aí também, né? Mas é que ele vai executar o que é a mesma função, que foi o segundo erro da questão. O campo stack, né, que a gente falou,
porque o MPLS é um protocolo empilhável, e aqui ele colocou o campo experimental, que vai dar a classe de serviço, né? Mas ele também pode ser conhecido como quem? COS, tanto faz, tá? Pode chamar de exp ou COS, beleza? Então esse cara aqui vai me dar a marcação e esse cara aqui vai aplicar a classe serviço. Walter, tudo bem? Se falou aí sobre o cabeçalho MPLS, mas eu quero me aprofundar. Pessoal, aí não tem jeito, né? Aí você tem que ir lá no prova de TI, né? O módulo 8, tá? Eu falo tanto de MPLS como de Frame Relay, como de ATM, tá? E lá você vai aprofundar. Mas para essa pegadinha, né? A gente apresentou e se propôs a falar apenas, né, do cabeçalho. Tudo bem? Beleza? Gostou aí da técnica do cheque de consistência? Você consegue pescar muito easter egg com cheque de consistência. Aí, mais uma vez, nossos links, né? Videoaulas no Prova de TI, rede social itinerante, espero que você se cadastre lá. A lista de discussão tem mais, uma lista bem mais madura, né? E o blog do Walter Cunha, tá? Então, você pode me encontrar e encontrar minha produção em qualquer um desses links aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tá aí meu perfil itinerante novo, para que a gente possa bater um papo, se deixar sugestões de novas pegadinhas, né? Você pode propor, eu faço questão que você proponha, né? Ou no meu perfil, ou aqui embaixo do vídeo, né? Do canal Prova de TI, você pode colocar para mim também, né? Que eu vou analisar e de repente a sua questão proposta pode acabar virando aqui uma pegadinha da semana, tá? E quem propuser, né, e eu aproveitar, eu vou dar os créditos durante o vídeo. Tudo bem? Beleza? Então, tá aí a pegadinha de hoje e até a próxima.